Em visita ao interior da Bahia, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições. O chefe do executivo desfilou em carro aberto e cumprimentou os seus apoiadores, passando pelas cidades de Guanambi e Barreiras, onde realiza um comício nesta noite. Segundo ele, os petistas estão promovendo uma campanha suja. Falta hombridade, caráter para enfrentar e discutir assuntos. Fica mentindo lá no telo gratuito o tempo todo. Falando em Bolsolão, nós sabemos que o PT apoiou o orçamento secreto. Ou seja, talvez a campanha mais baixa da história que eu tenha visto. Ontem, em visita ao assentamento Nova Jerusalém, no Distrito Federal, Bolsonaro falou sobre a situação da população local e das ações de seu governo. Eram áreas, que o povo era usado para atender os interesses do partido PT, invadindo, levando terror. E nós fomos dando liberdade a eles. 420 mil títulos. Nós praticamente sufocamos o MST. Damos dignidade aos mais humildes, passaram a ser proprietários e integraram de verdade a agricultura familiar, passaram a ser brasileiros. Abre esse giro com você, Diogo Schelp. Temos 2 minutos e meio, Schelp. Olha, vê a importância, do jornalista, do jornalismo, Infelizmente, algumas pessoas, mesmo trabalhando no veículo de comunicação, não conseguem ver, achar que são dispensáveis, achar que não precisam mais de jornalistas, acham que podem, inclusive, se informar pelas redes sociais. A gente vê o microfone da Jovem Pan ali pegando declarações do presidente. Praticamente todas as manchetes, as notícias que nós comentamos hoje nesse programa são notícias que vêm a nós pelo trabalho de algum jornalista. Por exemplo, como saberíamos o que disse Geraldo Alckmin num jantar com empresários e banqueiros se não fosse o trabalho de um jornalista que conversou com alguns desses empresários e banqueiros e colheu os relatos? Ainda que não tenhamos imagens do encontro, que não tenha sido feita uma live, uma transmissão pela internet desse encontro ao vivo, para que as pessoas pudessem ouvir diretamente, ver diretamente o que foi dito, teve o trabalho de um jornalista que foi colher o que ocorreu nos bastidores. O Zé Maria fez uma explicação muito perfeita dessa divisão, desse trabalho que existe, As pessoas, os jornalistas que fazem reportagens, que fazem matérias e que têm que estar todos os dias, na frente do Palácio da Alvorada ou dentro dos corredores do Congresso, conversando com as pessoas, sabendo o que é feito. Por exemplo, sabendo quantos prefeitos de São Paulo estarão apoiando o Bolsonaro ou não, e assim por diante. É óbvio que existe a possibilidade sempre de você criticar a abordagem que é feita numa empresa de comunicação, ou avaliar que este comentário foi melhor que aquele, concordo mais com isso do que aquilo, acho que há um viés aqui e ali, mas é imprescindível, gostando-se ou não, o trabalho dos jornalistas é imprescindível, inclusive e principalmente aqui, como a gente vê, o trabalho dos jornalistas da Jovem Pan, que muitas vezes estão em locais onde outros jornalistas não estão ou não conseguem estar e trazem as imagens, as declarações e as informações para o público. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, em 2 minutos. Vitor, uma vez eu ouvi um discurso do Arthur Vigílio no Senado Federal que me chamou a atenção quando ele fala sobre regras, E ele, praticante de artes marciais, ele lembrava que no Vale Tudo, que era aquele esporte antes do UFC, que era vale tudo mesmo, até no vale tudo, não vale tudo. Não é na política que deve valer tudo. Então, naquele esporte chamado vale tudo, as regras tinham contenção, não valia dedo no olho, puxar cabelo, chutes nas partes baixas, enfim, existem regras mesmo no vale tudo. E não se pode jogar a política no vale tudo sem regras. E a falta de ética e a falta de honestidade intelectual tem sim imperado. Essa reclamação faz sentido. E ela é acompanhada, na realidade, de decisões até do TSE. Por exemplo, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral concedeu 6 inserções, 6 direitos de resposta do presidente Jair Bolsonaro no programa do candidato do PT, são inserções de 30 segundos e 2 inserções de 2 minutos e 8 segundos
na campanha do PT, para se ter uma ideia. Essas respostas são em virtude da obviedade de mentiras, né? Não é nem fake news, não. Que a fake news é um processo mais complicado, que envolve meias verdades, emoções, e lá foi inverdades, ou seja, mentira na campanha. E o TSE deu ao presidente Jair Bolsonaro o direito de resposta. E é disso que ele fala. Mota. O presidente Bolsonaro fala a voz do homem comum. O presidente deu voz a uma parcela da população que nunca se sentiu representada. A política brasileira sempre foi dominada por uma elite urbana e rica chamada de progressista, né? Progressista entre aspas, porque é progresso para eles e proibição, censura, pobreza para a grande massa. Essa elite sempre quis impor os seus valores à maioria da população. O melhor exemplo disso é a pauta de liberação das drogas, né? A esmagadora maioria dos pais e mães do Brasil, principalmente os mais pobres, é totalmente contra a liberação das drogas, mas tem um grupo de caciques políticos e de personalidades que dominam a mídia, né? Intelectuais, ativistas e influenciadores, e que controlam o debate e resolveram que as drogas têm que ser liberadas. Por isso que quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, fala contra as drogas, ele representa a população. Quando o presidente Bolsonaro diz que o direito à legítima defesa é um direito sagrado, ele representa a voz da população. O presidente Bolsonaro deu voz a milhões de pessoas que pela primeira vez encontraram um político, um presidente que diz o que elas pensam e defende o que elas consideram importante. E isso, para essa elite pequena, rica e urbana, que sempre mandou no Brasil, isso é insuportável.